Minha mãe, Alice, é uma pessoa do norte de Mato Grosso, do município de Rosário Oeste. Minha mãe era do campo. Eu nasci aqui em Cuiabá em 1953, ali na Rua Marechal Deodoro. Então, eu sou de 1957. A parte de escolaridade, eu já terminei o Barão de Melgaço e já comecei um período aqui no Liceu Cuiabano. Até o segundo ano científico, eu estudava de dia. Então, quando eu fui fazer o terceiro ano, eu já tinha 18 anos e comecei a trabalhar no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. No Tribunal de Contas foi minha base para o serviço público, que mais tarde eu fui. Concomitantemente com o Tribunal de Contas, eu fiz vestibular e fiz o curso de Economia na Universidade Federal. Imaginam vocês que com 17 anos, quando eu decido fazer essa viagem que eu queria ir para a Europa, e quando eu cheguei, eu imediatamente me matriculei na Aliança Francesa e fui fazer um curso rápido de étalageur, que significa vitrinista, e sem nenhum exagero, no final disso eu já saí contratado para fazer, sabe o quê? Trabalhar com gôndolas em supermercado. Já na escola do Louvre, uma pessoa que eu conhecia falou: Calhau, por que você não vai lá na minha loja, experimenta fazer uma vitrine? Ah, mas eu nunca trabalhei com moda. Ah, mas você experimenta, você já trabalha nesse segmento. E fui. Nesse caminho eu acabei entendendo que precisava fazer um curso de cabeleireiro. E o curso rápido foi o seguinte, foi 1 ano, e eu encontrei Messier Cordier, que era um velho, mas extremamente profissional, e falava para mim: Calhau, você tem condições de abandonar tudo que você está fazendo de vitrine e isso vai ser um belo coiffeur. A vinda do Ulisses para o Brasil, inicialmente, ele se radicou em São Paulo. Então eu mesmo o aconselhei: você venha para Cuiabá. E ele veio. E ele realmente adquiriu uma loja de presentes e artigos de decoração. E nesse período, ele andou cortando alguns cabelos de algumas pessoas. E eu mesmo falei: por que você não põe um espelho aqui no fundo da sua loja e na hora que você não tem cliente, você vai cortando o cabelo? E aí o corte de cabelo, que não era a questão essencial para ele, acabou sendo a profissão dele. Quando eu saí da Antônio João, da loja de presente, e fui para Zac Povas, eu tive que buscar um dinheiro que eu tinha na Suíça. Bom, vocês não imaginam o quanto que foi extraordinário ficar naquele endereço, que parecia que tinha uma energia de ganhar dinheiro, de fazer sucesso. E aí a coisa não teve dúvida, foi um sucesso. A Silvana eu já a conhecia de vista, porque ela também estudava na universidade. E um dia eu tinha um aniversário para ir, de uma amiga comum. Eu falei: eu vou sair daqui e vou ao aniversário. Eu vou com você, porque a Arinda foi minha amiga de infância. E fomos. De lá já saímos namorando, do ano do aniversário. Isso foi 26 de novembro. Dia 31 de dezembro do mesmo ano, nós ficamos noivos, e dia 7 de abril seguinte, nós casamos. Lembro muito do namoro do Ulisses com a Regina, porque eles eram colegas no Colégio São Gonçalo. E aí a Regina morava próxima da nossa casa, na Floriano Peixoto. Eu fui ser colega da Edna, irmã dela. Então, por conta da Edna, algumas vezes eu passei a frequentar a casa dela. E aí a gente foi se afeiçoando, conversava e tal. E nós decidimos, eu e a Regina, de fazer curso técnico. E nós ficamos colegas de sala, inclusive. Então a coisa começou a amarrar. Uma das coisas que eu me lembro muito bem foi o dia do casamento, porque ela não tinha pai e o meu pai que entrou com ela na igreja. Casamos e continuamos muito bem no nosso relacionamento todos esses tempos. E aí, naturalmente, vieram os filhos. E o salão, nesse período, era uma grande novidade. As pessoas não tinham realmente noção do que era uma casa que trabalhava com estética do padrão que eu tinha.
Isso tudo facilitou muito, porque entrava dinheiro e eu podia fazer as viagens. Isso me trazia cada vez mais esse feedback que o cuiabano adorava. E o quanto que isso me deu de importância no contexto coletivo. Além da Europa, eu fiz a África do Norte, né, que fiz Nairobi, na Ásia. Então eu fui e consegui uma porção de informações curiosas. Então eu ficava olhando para essas informações e falando assim, como é que eu vou fazer isso funcionar no Brasil? Anos 80 foi anos de muita luta. Eu tive 2 filhos, né, nesse período. A Silvana empreendendo muito. Então, esse contexto dos anos 80 é um contexto que eu diria a você de muitas transformações, de muitas mudanças, né? O fluxo migratório desse período é intenso. Muita gente que chegava perguntava: cadê os livros da história desta cidade? O grande impacto de Paris sobre Ulisses, porque ele chegou e olhou para a nossa realidade cultural e falou, poxa, mas nós precisamos valorizar, porque aí ele começou a fazer as comparações. E esta foi, na minha opinião, o maior aprendizado que ele incorpora, e ao olhar a nossa realidade, ele constata esse vazio, essa falta de referência. O que eu trouxe da Europa foi essa possibilidade de entender a importância da origem, né, de cada um. Porque lá tem muito estrangeiro. Eu, como estrangeiro mesmo, eu vi o quanto que aquilo fazia diferença. Então, nesse período dos anos 80, eu consigo perceber a necessidade que existia em Cuiabá de dar uma costurada um pouco nos assuntos relacionados, por exemplo, com cultura, com eventos. O ponto, digamos assim, o estupim que nos leva a tomar uma atitude foi o aniversário de Cuiabá, em 8 de abril de 1989. Não houve nada, não houve nenhuma manifestação, não houve nenhum festejo, não houve comemoração. Na nossa cabeça havia a necessidade de dar uma organizada, porque nós ficávamos assim, a sensação que dava é que o cuiabano estava meio que recuado num canto por conta dessa força migratória que chegava. E aí começou a ideia de criar um novo momento. As conversas foram crescendo até que, em 19 de abril de 1989, né, nós fizemos a reunião de fundação. E lá, de fato, compareceram muitas pessoas. Essa primeira organização foi uma coisa que veio na minha cabeça um pouco por conta da história da curadoria lá no período que eu conheci em Paris. Então o que eu fiz? Eu imaginei que algumas pessoas do qual eu conhecia tinham poder de representação até do ponto de vista sociocultural, para uma reunião onde a gente pudesse tentar achar um caminho, porque a ira, a preocupação, a indignação era muito forte. Então, decidimos que não devia ser na casa de ninguém. Marcamos na Casa Cuiabana, então foi eu, a professora Adi, a professora Josefina, José Marciano Cândia, e acredito que a Wanda também estava nessa primeira reunião. Uma das reflexões que apareceu nesse dia foi sobre o Centro de Tradições Gaúchas, né? Aquilo incomodava demais. Aí, do outro lado, movimentos fortes do Centro de Tradições Nordestinas. Também tinha um trem chamado Centro de Tradições Mineiras. Não que nós estivéssemos preocupados com um centro de tradição cuiabano. Isso daí seria uma conversa meio fictícia. Por quê? Porque nós somos todas. Cuiabá é Cuiabá. Eu não preciso de um centro de tradição, de uma marca, de um logo. Foi por isso que o Muxiru nasceu como movimento. Não como, sabe, uma sede, como um clube. Nada disso. O que aconteceu naquela noite
com aquele público que tinha pessoas ilustres, tinha gente simples, tinha gente de todas as categorias, mas era importante que nós tivéssemos também um certo número de pessoas para poder ter quórum. Nós tivemos cuidado com isso. E daí por diante. Então a gente foi, na verdade, percebendo que aquele público que reuniu-se ali estava preocupado com aquele assunto que já nos incomodava. Então assim o Muxirum nasce com esta perspectiva. Temos que retomar as nossas tradições, as nossas referências, mas não vamos confrontar, não vamos desqualificar, né, os movimentos de outros estados que estão também se organizando. Assim que o movimento foi organizado, né, Ulisses assume a presidência, ele já vinha coordenando tudo, né, e ali ele começa, então, esse trabalho numa dinâmica muito grande, porque ele incorpora aquela ideia e ele começa a viver aquilo a todo instante. Nada disso seria importante se nós não tivéssemos parceiros do tipo que tivemos. Por exemplo, eu me lembro muito bem do convite que fizemos para Maria de Lourdes Bandeira de la Mônica Freire, que ela foi a pessoa que decidiu junto conosco se ficava Muxirum, se ficava Lufada, se ficava... Eram muitos nomes que tinha, mas ela falava, gente, a palavra mutirão é uma palavra nacional. Quando você entende que Muxirum é uma palavra regional, essa ligação é fácil. Então a leitura vai ser imediata. Assim que o movimento se organiza, nós tivemos que resolver um local onde nós pudéssemos nos reunir, né? Num primeiro instante, o professor Lenine Póvoas nos convidou para que nós fizéssemos as reuniões na Academia Mato Grossense de Letras. Quando deixamos de reunir na Academia de Letras, nós passamos a nos reunir no Hotel Mato Grosso, sempre com muita alegria por parte deles, água, cafezinho, tinha uma sala confortável e ali nós fizemos muitas reuniões. E no hotel resolveu também uma outra questão que nós havíamos encontrado, que era a questão do endereço. Onde mandar as correspondências, como expedir os ofícios, isso tudo precisava de ter uma certa praticidade, né? Porque como é que fica uma instituição, vai mandar para casa de um dos sócios? Não tinha sentido. E o senhor Oliveira disponibilizou, não, pode usar o meu endereço, pode usar telefone, uma sala uma vez por semana. Então isso tudo foi dando à associação Muxirum uma certa estrutura e uma certa notoriedade. Parece que o Muxirum se transformou numa espécie de delegacia de polícia, onde todos os problemas que estavam acontecendo com relação à história, à tradição, né, as pessoas ligavam, levavam, discutiam. Isso, num primeiro instante, criou, claro, uma grande confusão, porque uma questão desse tipo não se pode atacar todas as frentes ao mesmo tempo. Haveria necessidade de se estabelecer prioridades. Nós estabelecíamos uma vez por semana uma reunião ordinária com um grupo mais da diretoria para tratar dos assuntos que eram mais emergentes e, dada a circunstância, quando havia um problema maior, nós solicitávamos uma presença, uma reunião maior com os indivíduos que estavam os proponentes dos problemas. Então, se nós formos falar primeiros da festa de São Benedito, um dos grandes problemas que sempre teve naquela festa era a falta de estrutura. Então a igreja nunca tinha renda, capital para fazer um investimento estrutural. Se ia apresentar uma dança, se ia apresentar seja lá o que for, a estrutura era muito tímida. Na festa do Espírito Santo, da mesma maneira. Então a gente entrava nessa mediação e muitas vezes com sucesso. Todo esse caminho de logística que até então as festas não tomavam, a gente dava um suporte. Então uma das linhas que nós colocamos para nós, e isso nós tivemos um apoio enorme, né, foi utilizar os meios de comunicação. Todas essas referências, que até mesmo é uma questão de justiça.
nós inauguramos o programa de televisão, né, na TV Brasil Oeste, junto sob a direção do Banavita, né? Banavita, ele cria o projeto e nós apoiamos, né? E eu e Ulisses começamos como apresentadores do programa de televisão Muxirum Cuiabano. A alma cuiabana. Parabéns, um trabalho que já está produzido há algum tempo. Bom dia. Hoje é dia muito especial para o Muxirum. Então, eu comecei fazendo o trabalho de escrever moda para o Jornal do Dia. A partir do momento que eu estava já no Jornal do Dia, eu fui fazendo aberturas para os outros veículos, como, por exemplo, naquela época, o Estado de Mato Grosso era um jornal extremamente forte. A partir do momento que eu estou fazendo esse trabalho dentro da imprensa, isso facilita para os assuntos da associação, porque a associação precisava de cobertura, de acesso, era uma coisa que ajudava muito. A gente às vezes pensa uma coisa, mas você colhe resultados de outro lado. Na verdade, a gente não tinha isso no nosso horizonte, mas colhemos um resultado incrível, porque o programa passou a ser assistido com interesse por pessoas que moravam no norte do estado. E como encarar o novo fenômeno da musicalidade em nosso estado? Tanto Ulisses quanto eu, quanto alguns outros membros do Muxirum, acabavam por fundir na própria personalidade, na sua própria identidade, a imagem do movimento. Então, haviam necessidades prementes. Por exemplo, as pessoas, quando queriam resolver um problema de identificação, nos procuravam. Olha, nós estamos buscando. E com isso, nós tínhamos mecanismo para ajudá-los a resolver, por exemplo, se a placa da rua que ele morava estava correta. E aconteceu um fato muito legal também, que foi a ideia da revitalização da Bica da Prainha. Então, eram situações que a gente percebia a necessidade de resoluções com esse tipo de patrimônio, tanto imaterial como material. À época, então, nós recebemos o reconhecimento do Muxirum como entidade de utilidade pública por lei estadual e também por lei municipal. O Instituto Histórico de Mato Grosso, ele admitiu Ulisses como membro do Instituto Histórico pelos trabalhos que ele vinha desenvolvendo. Muitas pessoas daquele momento, elas viam e reconheciam o Muxirum como um movimento de grande valor, de grande importância. A partir do momento que nós tínhamos parceiro como Neve Lutufo, que lidava com linha de escoteiros, aí você tem, por exemplo, Abel dos Santos, que lidava com a história da cultura dentro da universidade, aí na contramão, Vera Capilé lidando na questão da musicalidade. Eu lembro de Leudes Abreu, que fazia uma parte também muito interessante na musicalidade. O Muxirum vai se tornando muito forte, né? Então é um momento em que ele começa a entrar pelo estado de Mato Grosso de uma forma geral. A cultura cuiabana virou um produto e aí ela vai para todos os municípios. Para nós, isso foi uma conquista. Então, o Muxirum, ele cumpriu com esse papel. Nós começamos fazendo um levantamento da usina de Itaici, também no campo da ecologia. E já era uma preocupação e continua. Foi feito um mapeamento das nascentes do rio Cuiabá, né? Porque há toda uma necessidade de preservação desse berço das águas. Fomos também fazer um trabalho muito interessante na Vila Bela de Santíssima Trindade, do qual eu mesmo não conhecia, me surpreendi com aquele patrimônio. Fomos percebendo que essas ações, cada vez que saíamos, trazia para dentro da cidade uma notícia e um problema, porque às vezes tinha coisa que não vinha para cá. Então, a gente acabava dando para o poder público, no caso da Assembleia, da Câmara, notícias de resoluções que precisavam ser feitas. Então, cada vez mais nós ficávamos nesse contexto de colaboração. Uma das pontos fortes do trabalho do Ulisses
à frente do Muxirum é essa ideia de desbravar, né? Destravar certos comportamentos, né? Porque alguém tem que falar pela cidade. Esse acesso que nós tínhamos com a imprensa era uma fatia interessantíssima, porque nós não permitíamos, por exemplo, que uma ação ficasse pela metade ou que uma resolução não fosse concluída. E com isso o Muxirum fazia críticas via imprensa e dava resultado, porque o poder público ficava apavorado. Olha o tamanho da crítica. No ângulo de visão do Muxirum naquela época, era a necessidade de ir recolocando símbolos e signos. Ao lado disto, isso é importante, porque começa a florescer, começa a aparecer resultados. Todo esse trabalho que começou lá naquela peixada, quando a gente vê esse caminho percorrer, e aí você começa a entender o papel de novo da comunicação nessa difusão, né? Porque aí Rasqueado bombando, Lio Arruda fazendo espetáculos do jeito que fazia, Roberto Lucialdo já plantando, né, dentro do Rasqueado, Pescuma. Então vejam que já tínhamos ganho fronteiras inimensuráveis. Então valeu a pena, isto deu resultado. Então, a partir do momento que nós estamos nesse boom já, coisa acontecendo, nós percebemos também que o Norte começa a fazer, né, sua movimentação. Ele quer, naturalmente, não só o poder econômico que já é dele, mas começa a incomodar e querer também a sua independência, né, política. E começa uma proposta que vinha do norte, né, dos empresários, a redividir o estado de Mato Grosso novamente. E foi algo que gerou extrema perplexidade. E olhavam para o Muxirum tipo assim, e agora? O que vocês vão falar? Qual a posição de vocês? Nós fomos literalmente contra, fizemos o possível para manter até um certo equilíbrio, vamos dizer assim, da vontade coletiva. O poder público também ficou num posicionamento sem muita atitude, e isso nos preocupou. Olha, o Muxirum não lutou sozinho na época da divisão, da nova divisão, né? O Muxirum fez parte, integrou os grupos, né, de resistência a essa nova divisão, mas não foi o maior desafio do Muxirum, né? O maior desafio do Muxirum, eu insisto, foi criar uma informação, né, que pudesse ser dispersa na sociedade, né, acerca dos seus valores. E no final, o que aconteceu? Que a divisão não aconteceu, o debate foi perdendo força e nós fomos dando graças a Deus das coisas ficarem como estão. Eu nunca vi a associação Muxirum Cuiabano com esse sentimento de xenofobia. Nunca, absolutamente. O que eu notava e noto que precisava ficar atento àquilo que nós já tínhamos conseguido. Como é que nós vamos perder agora, né, parte dessa conquista? Então não, muito pelo contrário, era fazê-los entender de que éramos um todo, como somos. Anos 90, nós temos outros caminhos que nós vamos todos percorrendo no campo privado, me formo em Direito, Ulisses começa a trabalhar como apresentador de televisão, tem lá um programa Modos e Modas que durou bastante tempo no ar. A partir desse convite que eu recebo da TV Gazeta, eu desenvolvo um programa praticamente diário, que era um programa de variedades e que se chamava Modos e Modas. Até hoje eu encontro com pessoas no porta do supermercado. Ô, Calhau, que pena! Você entrava lá em casa, era uma delícia. Eu falei, pois é, mas agora você fica na sua casa que uma hora eu vou lá tomar um cafezinho com você. Uma fase importante no Muxirum, a partir de 1996,
é que muitos projetos que nós havíamos incentivado estavam dando certo. Aquela ideia da resistência à nossa cultura, você vê que ela vai desaparecendo e vai ganhando corpo, né? A cultura cuiabana nos mais variados sentidos. Rasqueados, com shows lotando espaços públicos, né? Já muitos órgãos oficiais criados, muitas secretarias, né? Nós entendemos então que aquele era o momento de fazermos uma parada. A sensação do dever cumprido, enquanto uma resistência, enquanto luta, parece que naquele instante nós havíamos alcançado o objetivo. Eu estou envolvido já há algum tempo numa teoria que se chama Um Curso em Milagres e que é uma visão cristã e que me ajuda muito a entender essa relação entre Criador e criatura. Então isso me deixa muito tranquilo para poder estar aqui hoje dizendo que olho para essa semente ou essas sementes que foram plantadas e me sinto leve, me sinto preparado para uma outra etapa, que já não é mais essa etapa do físico, que é justamente olhar para a ideia da essência e acreditar que ela tem fundamento. O Muxirum, ele retoma as suas atividades em 2018. Conversando com Ulisses, conversando com muitos membros, eu apresentei a proposta de reabrirmos, claro, com uma outra feição, uma outra veste, né? E estamos nesse processo. Junto com essa ideia da reabertura do Muxirum, eu tinha sido convidado para participar dos 300 anos de Cuiabá e integrava uma comissão, e essa comissão estava voltada a mapear essas famílias tradicionais de Cuiabá e tal. Esse projeto, ele cresceu, ele se transformou no projeto Famílias Pioneiras, e essa catalogação, esse trabalho da Neila, ele deve subsidiar uma nova investida do Muxirum. Agora, no sentido de fornecer ao Estado e ao município uma base para que escolas, para que ruas, para que praças cuiabanas sejam denominadas com esses pioneiros. O cuiabano, o mato-grossense tem orgulho. Hoje olham para isso, de fato, como outras capitais do Nordeste que estavam à frente, né, há muito tempo, com todas essas situações, por exemplo, dos seus doces, da sua culinária, da sua dança. Isso para nós é realidade, não é mais uma utopia. Eu avalio que o principal impacto foi essa redescoberta da identidade. Nós temos uma herança, que é uma herança, não é propriamente genética, mas é uma herança que vem com a tradição familiar. A ideia da cultura nada mais é do que a ideia do encontro consigo mesmo, com o seu ser essencial. É muito importante a ideia de identidade, não só do seu ponto de vista cultural, mas também do seu ponto de vista pessoal. Essa é a ideia da herança, da tradição e da cultura que nos move. Nós fomos apenas, digamos, alvos mais visíveis do projeto, mas tem muita gente do povo simples, mas que somou com garra. Isso não tem preço. Todo esse DNA, no fundo, ele tem a ver com a formação educacional que nós todos recebemos. Então, o DNA dos Calhaus é isso. Você acredita que a arte, a cultura é fundamental. Você não pode ter medo e nem dúvida
do seu pai e da sua mãe.